Continuando então o nosso estudo sobre a atmosfera terrestre, agora a gente vai ver as relações de fatores e elementos do clima. Então, para a gente ter aquela dinâmica do clima que a gente viu na última aula, do clima funcionando numa determinada região, vão existir vários fatores e elementos que vão influenciar nisso. Então, por que uma região é desértica? Por que uma região é mais fria? Por que uma região tem um clima onde neva, a outra é quente, úmido o ano inteiro? Tudo isso vai depender desses fatores e elementos. Então vamos entender primeiro os fatores. Então, o primeiro fator climático preponderante é a latitude. A latitude é o principal. Latitude, lembrando, a distância da linha do Equador. Quanto mais próximo do Equador, maior a incidência de radiação solar. A radiação solar incide de forma perpendicular. Quanto mais distante do Equador, mais próximo dos polos, a radiação chega de forma diagonal, inclinada. Então chega a menos calor. Apesar de chegar luz, não chega tanto calor. Por isso que os polos são eternamente frios, porque não chega tanta radiação do Sol. Então a latitude é fundamental. Quanto mais próximo do Equador, quanto menor a latitude zero é no Equador, mais quente. Quanto mais longe do Equador, mais frio é o clima. A altitude também é muito importante, a altitude em relação ao nível do mar. Como o calor do Sol, a radiação solar, ela reflete na superfície e volta, ela aquece a atmosfera de baixo para cima, da onde ela reflete, com maior intensidade. Por isso que próximo ao nível do mar é mais quente. Aqui ele traz um exemplo bem interessante para a gente, de duas cidades, no Rio de Janeiro e São Paulo. Veja, as duas cidades elas estão próximas. Elas estão numa latitude muito próxima. Então elas, em tese, deveriam ter uma média de temperaturas próxima também. Só que como essa cidade está longe do nível do mar, ela está mais alta, ela é mais fria, ao contrário do litoral. A média ali é que a cada 1000 metros de altitude a gente perca uma média aí de 6,5 graus de temperatura. Um exemplo clássico também, Porto Alegre e Curitiba. Porto Alegre está bem mais longe que Curitiba do Equador, numa latitude bem maior. Em teoria, Porto Alegre era para ser uma cidade mais fria. Só que Curitiba é bem mais fria, porque Curitiba está a 900 metros de altitude, enquanto Porto Alegre está no nível do mar. Então, em alguns casos, a altitude, a distância do nível do mar, vence a latitude, a distância do Equador. Por isso que, por exemplo, aqui na América do Sul, na África, a gente tem regiões extremamente quentes, mas que no topo da montanha é frio, porque está muito alto. A gente também tem a questão da maritimidade e continentalidade. Então, por exemplo, vamos voltar ali para o mapinha do Brasil, para a gente ver maritimidade e continentalidade. Toda essa porção do Brasil é de clima tropical, tranquilo. Principal característica do clima tropical: quente o ano todo, verão chuvoso, inverno seco. Só que graças à questão da maritimidade e à continentalidade, a porção de clima tropical próxima ao litoral vai ser úmida o ano inteiro. Por quê? Devido à maritimidade, a umidade que vem do oceano, do mar, por isso maritimidade, vai manter uma umidade o ano todo. Enquanto o interior do país, que sofre com a continentalidade, vai ser marcado por aquele inverno bem seco. Não vai ter essa umidade do oceano. Por isso que tudo aqui é clima tropical. Mas aqui se formou Mata Atlântica, uma vegetação úmida e exuberante, e aqui se formou Cerrado, uma savana mais seca. As massas de ar são de extrema importância, então a atmosfera é dinâmica, e devido a diferenças de pressão e temperatura, o ar se movimenta pela atmosfera, formando massas de ar. Então o Brasil ele tem influência de 5 massas de ar. Com essa daqui, a polar atlântica atuando com mais força no inverno. Então a maior parte delas são quentes e úmidas. A equatorial continental, equatorial atlântica, tropical atlântica, essas três são quentes e úmidas. Tropical continental é quente e seca, e a polar atlântica é úmida e fria. Então como é que vai funcionar? A equatorial continental ela vai levar um ar quente e úmido da Amazônia para várias outras regiões do país. Apesar dela nascer em cima do continente, ela é úmida,
porque ela leva a umidade da Amazônia. Está aí a importância, uma das milhares de importâncias de preservar a Amazônia, que ela leva umidade para toda a região aqui, ó, do centro-sul do país, que de acordo com a latitude era para ser uma região desértica. Não é por causa da umidade que vem da Amazônia. A equatorial atlântica também traz umidade, né, uma massa de ar quente úmida da região do Oceano Atlântico aqui equatorial. Tropical atlântica, a mesma dinâmica, mas um pouco mais abaixo aqui, próxima linha do trópico. A tropical continental leva um ar quente e seco atuando principalmente aqui no centro-oeste do país, causando períodos de seca intensa. E a polar atlântica é aquela quente, fria e úmida, que traz aquelas massas de ar frio e úmidos que atuam no país com força no inverno. No inverno ela chega até a região amazônica. Vamos fazer rapidinho aqui o olhar geográfico. Se alguém precisar, pausa para pegar o gabarito e aí a gente toca o barco. Então o que está representado? O relevo sul-americano aqui, a América do Sul, em montagem de imagem de satélite, né? E as massas de ar atuando. 3 unidades da federação que apresentam maior nebulosidade. De acordo com Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, né? 3 unidades da federação na quais, de acordo com a imagem, a nebulosidade foi menor. Minas Gerais, Goiás, Tocantins, né? Bahia. Sabendo que a massa de ar localizada sobre a Argentina, né? Aqui, ó, vindo ali, né? Se forma em altas latitudes, lá próximo ao Polo Sul. Que tipo de temperatura e umidade ela levará para onde eu passar? Baixas temperaturas e úmida. Beleza? E os elementos do clima? A gente também tem elementos do clima, né? A pressão e a circulação atmosférica. Isso é muito fácil. Isso é bem tranquilo. Um ar quente sempre vai ter tendência a subir, o ar frio a descer. E é essa diferença de pressão que movimenta as massas de ar, que causa chuvas, por exemplo. É bem tranquilo essa parte. Ar quente fica menos denso, por isso que um balão de hélio flutua, que o hélio é menos denso que o ar fora do balão. Por isso que um balão, né, ele precisa do quê? Daquela tocha aquecendo o ar, né, ou daquele mecanismo de fogo, né, um forno ali, que joga aquela labareda para aquecer o ar do balão para ele flutuar, ele fica menos denso. As moléculas se agitam, se dispersam, fica menos denso e flutua. Então, regiões de baixa pressão atmosférica, né, quando fala lá no jornal a baixa pressão atmosférica, o ar está ascendendo e a alta pressão, o ar está descendo, movimentando o ar do entorno, causando um vento. São as áreas de alta pressão atmosféricas que geram aquilo que a gente conhece como o vento, que é a atmosfera se movendo. Umidade e precipitação também é importante, né? Então, lembrando que a precipitação ela pode ocorrer de 3 formas, que eu já citei antes, né? Não é só a chuva, né? A água pode precipitar em forma de granizo, quando há aquele choque térmico intenso na atmosfera, e a neve, que é quando está muito frio e muito úmido o ar e precipita em flocos cristalizados, né? E aqui é bem legal, porque a gente tem os 3 tipos de chuva, né? Quando eu tenho o encontro daquela massa de ar quente e fria, né? Devido a mudanças ali na pressão atmosférica, né? A massa de ar quente subindo, a fria descendo, eu tenho a chuva. O primeiro tipo é a chuva frontal, é quando uma massa de ar quente choca frontalmente com uma massa de ar frio. A massa de ar quente, por ser menos densa, vai subir, vai estacionar em cima da massa de ar frio, o choque térmico entre o quente e o frio vai ocorrer a chuva. Essa chuva frontal, ela é interessante porque ela fica muito tempo chovendo, é o tipo de chuva que acontece na nossa latitude aqui de Curitiba. Fica às vezes semanas chovendo. Aqui ó, o ar frio, aquilo que o jornal chama de frente fria, trazendo esse ar frio, se chocando com o ar quente e ocasionando a chuva frontal. Temos as chuvas locais ou convectivas, muito comuns na Amazônia. Aqui na nossa região elas são comuns no verão. O que acontece? O ar está muito aquecido, está muito quente, um dia muito quente, onde houve uma intensa evapotranspiração, né? Seres vivos e os próprios rios, lagos evaporando, jogando uma quantidade imensa de água, né, de ar úmido e quente na atmosfera. Esse ar úmido e quente sobe muito rápido, faz essa convecção,
né, enquanto o ar frio lá no alto da atmosfera, o choque térmico é intenso, é aquela chuva que cai tudo de uma vez, é a chuva convectiva, né, é a chuva de verão que a gente chama aqui, né? No caso de regiões onde é quente o ano inteiro e úmido o ano inteiro, aí não é chuva de verão, né? É chuva normal, né? Regiões próximas à linha do Equador. No nosso caso, só tem calor suficiente para ocorrer isso no verão. E o outro tipo é a chuva orográfica, ou de relevo, né? Essa é interessante. É quando uma massa de ar quente e úmido, né, encontra um obstáculo no relevo, se choca com o ar frio que está lá em cima, porque esse obstáculo fez essa massa subir. Quando ele encontra o ar frio lá em cima, chove, né? E daí o ar que passa para o outro lado, ele passa um ar quente e seco. É isso que ocasiona, por exemplo, o sertão nordestino ser seco. Porque toda a umidade que vem do litoral esbarra nas montanhas. Vamos lá então responder a hora do estudo e fechamos o conteúdo desta semana. Então vamos lá. Vou colocar um pouco mais para cima. Vai lá. Relaciona os tipos de chuvas com as afirmações a seguir. Então a frontal, né, a de relevo e a local, convectiva, de verão. Estão associadas a grandes elevações na superfície, que levam as massas de ar úmido a ganhar altitude. Letra B, de relevo, acabamos de explicar, né? Ocorre em razão do encontro de uma massa de ar frio com uma massa de ar quente e úmido. Letra A, frontal. São conhecidas popularmente como chuvas de verão. C. Geralmente estão associadas à formação de áreas áridas em regiões continentais. Acabei de explicar o porquê também. B. Podem ser muito intensas e acompanhadas de tempestades elétricas, com raios e trovões, porém, em geral, apresentam rápida duração. Aquela chuva de verão, que vem, intensa e já passa. É a letra C. Quem precisa pausar para pegar o gabarito? Dois, a gente tem um texto aqui, ó. Por que chove tanto no Nordeste, mas o sertão continua seco? É o que eu acabei de explicar, né? Enquanto fortes chuvas atingem mais de 30 cidades de Pernambuco e Alagoas, a seca que dura 7 anos persiste no interior desses estados. Chuvas no leste e do Nordeste e clima seco no sertão são características dessa região do país. A explicação para essa dinâmica climática está relacionada aos deslocamentos das massas de ar e alguns fatores ligados ao relevo. O sertão nordestino possui uma característica que dificulta muito a chegada de massas úmidas, que provocam as chuvas: a alta pressão atmosférica. Zonas de alta pressão são dispersoras de vento, explica o geógrafo Márcio Castellan. A massa de ar do oceano não consegue entrar enquanto um bloqueio no semiárido. Então, além daquela questão da chuva de relevo, tem uma zona de alta pressão atmosférica bem no meio do sertão nordestino que empurra a umidade que poderia chegar lá. Mais uma vez, quem precisar pausar para pegar o gabarito. O primeiro parágrafo informa que o Nordeste é comum haver épocas nas quais chove no litoral, enquanto o interior é seco. Uma das razões para isso, conforme explica o texto, é o relevo da região. De acordo com o que você estudou sobre umidade e precipitações, explique como o relevo pode influenciar nessa dinâmica. Por causa das chuvas, né, de relevo, a chuva orográfica, ela encontra a Serra do Mar, chove no pé da serra, quando esse ar passa para o outro lado, ele já está seco, já perdeu sua umidade. Torna o Nordeste semiárido. Conforme você verificou no tópico sobre pressão atmosférica e deslocamento do ar, o que ocorre com o deslocamento do ar sobre o sertão do Nordeste? Como é uma zona de alta pressão, né, o ar e a umidade tendem a se dissipar para as zonas de menor pressão atmosférica. Com isso, impede a chegada de massas úmidas vindas dos oceanos. Essa é pessoal, explique com suas palavras a diferença entre clima e tempo atmosférico. Explicamos no início da aula, né? Façam com suas palavras daí. Qual a importância do efeito estufa para o balanço energético da vida? Que eu expliquei algumas aulas atrás, né? Então, o efeito estufa ele é importante, senão a média de temperatura do planeta ia ser muito baixa. Então, ele tem um motivo de existir, ele é importante, ele só não pode ser muito acentuado, senão causa desequilíbrios, né? E qual o risco ambiental tem perguntado os cientistas que estudam o planeta? Justamente a emissão de gases que ampliam o efeito estufa, que é algo benéfico, né? Então, ampliando o efeito estufa vai causar inúmeros desequilíbrios climáticos, como a gente observou algumas semanas atrás, o ciclone bomba atingindo o sul do Brasil. Beleza, gente? Obrigado. Pausem se precisar e fiquem atentos até a próxima aula.